Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Charles. Nós vamos começar mais uma aula onde nós estudaremos os divisores de um número natural, tá? Antes disso, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações, compartilhe o vídeo e faça seus comentários. Tranquilos? Recomendo a você que assista às nossas aulas anteriores a essa, tá bom? Para que a gente tenha um acompanhamento bem legal dos assuntos que nós vamos ver aqui. Tranquilos? Então, divisores de um número natural. Nós temos aqui uma definição. O que são os divisores de um número natural? São todos os números naturais, vejam que eu sublinhei aqui, tá? Que ao dividirem tal número, resultarão em uma divisão exata, isto é, com resto igual a zero. Então, uma definição bem clara aqui, tá? Que quando nós dividimos um número pelo outro, um número natural por outro número natural, a divisão é exata, ou seja, é igual a zero, não sobra resto nenhum. Tá bom, pessoal? Vamos continuar. O conjunto dos divisores de um número natural é um conjunto finito. Por quê? Porque é possível nós contarmos os seus elementos, tá certo? Então, um conjunto é finito quando nós podemos contar os seus elementos. E essa contagem que nós fazemos é uma contagem que termina, tá? Nós começamos e terminamos uma contagem. Aí, por isso que nós falamos que é um conjunto finito, ou seja, ele tem fim. Mas a pergunta é essa: como encontrar esses divisores? Tá bom? Então, por que é importante saber encontrar os divisores de um número natural? Nós iremos fazer vários exercícios nas próximas aulas, né? Nessa aula nós iremos fazer exemplos. Eu vou fazer exemplos aqui juntamente com vocês. Espero que todos acompanhem, tá? Pega um caderno, lápis, caneta, borracha e vamos acompanhar a aula, tá bom, pessoal? Então, como encontrar esses divisores? Vamos lá. Como saber quantos são os divisores? Então, a primeira coisa que nós devemos saber em relação a um número natural é quantos são os divisores desse número natural, tá certo? Como eu falei, nós faremos várias questões e algumas dessas questões nós iremos ter que saber quantos são os divisores do número. E para isso nós vamos utilizar a decomposição em fatores primos. Lembrando que quando nós falamos em fator, vou até colocar aqui embaixo, tá? Fatores são partes, certo? Fatores são partes, tá bom? Então, o que é um fator? É uma parte de uma multiplicação. Então, quando eu tenho o número 4, por exemplo, eu tenho 4, nós podemos também escrever 2 vezes 2, tá certo? Então, cada parte aqui, ó, cada partezinha dessa aqui é um fator. Tranquilos? Então, vamos continuar. O primeiro exemplo que nós temos é calcular quantos são os divisores de 80. Então, nós podemos representar dessa forma, escrever dessa forma: divisor de 80 nós temos o 1, né? Nós temos o 2, nós temos o 4 também, que é um divisor de 80, nós temos o 5, temos o 8, tá? Temos o 10, temos o 16, temos o 20, o 40 e temos o 80, tá certo? Então, essa é a forma tradicional de nós calcularmos
os divisores de um número natural, tá certo? Mas nós iremos aprender agora como saber essa quantidade. Nós vemos aqui que nós temos 10 divisores, né, do número 80. Mas como fazer isso aqui decompondo o número 80 em fatores primos? Então, nós fazemos o seguinte: pegamos 80, tá? E nós vamos dividir 80 dividido por 2, nós temos 40. 40 dividido por 2, 20. 20 dividido por 2, nós temos 10. 10 por 2, 5. E 5 por 5, nós temos 1. Tá? Então, nós podemos dizer aqui que o 80 é igual. Veja que nós temos 4 fatores aqui, ó, que se repetem aqui, ó, 2, 2, 2 e 2. Então, nós dizemos que é 2 elevado a 4, né, vezes o 5. Tá certo? Agora, o segredo vem agora. O que é que nós iremos fazer? Nós iremos trabalhar somente com os expoentes. Nós temos que o 2, o expoente é 4. E o 5, o expoente não aparece, mas é 1. Tá? Então a gente pega o 4, coloca entre parênteses aqui, ó, 4, acrescenta uma unidade, tá? Vezes, pegamos o 1 e também acrescentamos uma unidade, tá? Agora é só responder: 4 mais 1, 5, vezes 1 mais 1, 2, 5 vezes 2, 10. Esse 10 aqui é exatamente a quantidade de divisores do número 80, que é essa aqui, ó. Nós calculamos pelo método tradicional, né? Nós encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisores. Então, veja como é feito esse cálculo de quantos são os divisores de 80 pela decomposição em fatores primos. Tá certo, pessoal? Só lembrando, nós transformamos aqui os fatores em potências, né? 2 elevado a 4 vezes 5 elevado a 1. Pegamos somente a potência aqui, ó, 4, e acrescentamos uma unidade. 1, acrescentamos uma unidade. 4 mais 1, 5. 1 mais 1, 2. 5 vezes 2, 10 divisores. Beleza? Dá uma pausa no vídeo aí, tenta fazer novamente, ou tenta fazer com outros números. Tranquilos? Vamos continuar. Agora vamos calcular quantos são os divisores de 100. Bom, agora nós não iremos fazer mais do método tradicional, tá certo? Vamos fazer diretamente pela decomposição em fatores primos primeiro. Depois nós iremos conferir pelo método tradicional, tá certo? Vamos fazer o inverso agora. Então, 100, nós vamos decompor. 100 dividido por 2, nós temos 50. 50 dividido por 2, 25. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 que dá 1, tá? Então nós podemos dizer que o 100 é igual a 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, vezes 5 elevado ao quadrado. Aí o que é que nós iremos fazer agora? Nós iremos trabalhar somente com as potências. Pegaremos aqui, entre parênteses, 2 mais 1, acrescentamos uma unidade, tá? E aqui também 2 mais 1, tá certo? 2 mais 1, 3, vezes 2 mais 1, 3, e nós encontramos 3 vezes 3, 9 divisores. Se nós fizermos pelo método tradicional, divisores, aqui embaixo, ó, divisores de 100. Quais são eles?
nós temos o 1, né? Temos o 2, o 100 é divisor, o 2 é divisor de 100, tá certo? Nós temos o 4, temos o 5, certo? O 10, né? O 10 é divisor de 100, o 20, o 25, né? O 50 é divisor de 100 também, e o próprio 100 é divisor de 100. Certo? Então vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divisores. Veja que é exatamente a quantidade que nós encontramos através da decomposição em fatores primos. Tá, pessoal? Então vamos continuar nossa aula. Bom, agora vem essa próxima pergunta: como saber quais são os divisores? Certo? Nós vimos uma maneira de calcular quantos são os divisores. Agora, quais são os divisores? Então vamos utilizar aqui o mesmo exemplo que nós vimos. Quais são os divisores de 80? Eu vou passar para vocês aqui uma forma, que é a seguinte. Nós vamos pegar 80, fazer mais uma vez aqui, tá? A decomposição dele. 80 dividido por 2, nós temos 40. Por 2, nós temos 20. Por 2, 10. 10 dividido por 2, nós temos 5. E o 5 dividido por 5, nós temos 1. Tá? Então, como é que a gente responde? O que é que vocês vão fazer? A gente vai passar mais um traço aqui, até mais em cima, tá? Certo? E vamos passar um traço aqui assim, tá, pessoal? Na horizontal. Então aqui, nesse espaço, nós teremos todos os números divisores de 80, tá certo? Então como é que a gente responde? A primeira coisa é o 1. O 1 é divisor de 80, é o primeiro. Então a gente coloca aqui. O que é que nós iremos fazer? Vamos pegar o número 1 e vamos multiplicar por esse primeiro fator primo aqui, ó. 1 vezes 2, 2. Vamos colocar aqui do lado. Tá certo? Agora nós temos esses dois. Esses dois números aqui nós iremos multiplicar pelo próximo. Tá certo? Veja, nós começamos o 1 vezes o 2, colocamos aqui do lado. Agora pegaremos esses dois e vamos multiplicar pelo próximo. 1 vezes 2 é 2, mas nós já temos, tá? Não precisa repetir. Agora nós pegamos o 2. 2 vezes 2, 4. Colocamos aqui do lado. Tá bom? Aí da mesma forma nós vamos pegar esses 3 e vamos multiplicar pelo próximo. 1 vezes 2 já temos. 2 vezes 2 já temos aqui. Agora 4 vezes 2, 8. Certo? Aí da mesma forma, pegaremos esses 4 e iremos multiplicar por esse 2 aqui. Veja que nós estamos descendo, né? Logo abaixo dele. 1 vezes 2 já temos. 2 vezes 2 também já temos. 4 vezes 2 temos também. Agora 8 vezes 2, 16. Da mesma forma, para finalizar, nós pegaremos esses 5 números e iremos multiplicar pelos 5. 1 vezes os 5, não temos ele, então a gente coloca. Aí agora, 2 vezes 5, 10. Colocamos uma vírgula, tá? 4 vezes 5, 20. Certo? 8 vezes 5, 40. E 16 vezes 5, 80, que é o próprio, tá certo? Então veja que nós encontramos quais são os divisores de 80 dessa forma aqui, pela decomposição, tá, gente? Lembrando que nós utilizamos as potências da decomposição para calcular quantos são os divisores. Agora nós estamos utilizando cada fator
da divisão aqui para calcular quais são os divisores de 80, beleza? Então dá uma pausa no vídeo e tenta fazer. Só vou explicar só novamente, rapidinho. Ó. Começamos com 1 vezes 1 vezes 2, 2. Pegamos os 2, multiplicando pelos 2. 1 vezes 2 já tem o 2. Pegamos o 2 vezes 2, 4. Depois pegamos os 3, multiplicamos por esse 2. Depois pegamos os 4 por esse, os 5 por esse e encontramos todos os divisores. Beleza? Vamos continuar. Quais são os divisores de 100? Então vamos fazer da mesma forma. 100. Vamos dividir, né? 100 dividido por 2, nós temos 50. 50 dividido por 2, temos 25. 25 é por 5, né? Que dá 5. 5 por 5, nós temos 1. Aí o que é que nós iremos fazer? Vamos passar aqui uma linha, aqui até mais em cima. E outra aqui. Tá bom? Então começamos pelo 1. Tá certo? Se você quiser, você pode dar pausa e tentar fazer, depois a gente confere, beleza? Então vamos lá. 1 vezes 2, 2. Agora pegamos os 2, ó. 1 vezes 2, já temos o 2. 2 vezes 2, 4. Os 3 vezes o 5. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 4 vezes 5, 20. Agora nós vamos pegar esses 6 números aqui, ó, e multiplicar cada um deles por 5. 1 vezes 5 nós já temos. 2 vezes 5 nós já temos também o 10. 4 vezes 5 temos que é o 20. Agora 5 vezes 5, 25. 10 vezes 5 nós temos 50. E 20 vezes 5, 100. Tá certo? Então, nós encontramos os divisores do número natural 100. Beleza? Vamos continuar. Bom, agora nós vamos estudar como calcular o máximo divisor comum entre 2 ou mais números naturais. Então, nós temos uma definição. O que é o máximo divisor comum, que nós representamos pelas letras M e C? É o maior número inteiro que divide 2 ou mais números sem deixar o resto. Ou seja, quando nós calculamos o máximo divisor comum entre 2 números, nós encontraremos os divisores de cada um, tá certo? E naqueles divisores nós iremos encontrar aqueles que são comuns, quer dizer, aqueles que aparecem em um número e outro. E o maior deles será o máximo divisor comum, ou maior divisor comum. Tá certo? Então vamos lá. Bom, o primeiro método que nós iremos fazer é encontrando os divisores de cada número. Então eu vou repetir aqui, tá? Os divisores que nós já calculamos. Isso você pode fazer com outros números, mas eu vou repetir os divisores de 80 e os divisores de 100, só para nós exemplificarmos aqui bem o assunto. Então, os divisores de 80 que nós fizemos, quais são? 1, 2, 4, 5, nós temos o 8, tá? Temos o 10, o 16, o 20, temos o 40 e temos o 80, tá certo? Esses são os divisores de 80. E os divisores de 100 são os seguintes: 1, tenho 2, eu tenho 4,
o 5, né? Nós temos o 10, temos o 20, temos o 25, temos o 50 e temos o próprio 100. Bom, agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar daqui desses dois conjuntos um conjunto que mostre, que contenha aqueles divisores que estão aqui e que também estão aqui embaixo, tá certo? Então vamos colocar separados. Primeiro, vamos ver quais são esses divisores. Então, nós podemos representar assim, ó, os divisores de 80, intersecção, tá, gente? É aquilo que é comum. Os divisores de 100. Então, que conjunto é esse? Vamos observar, né? Então, nós temos o 1, que aparece nos dois. Temos o 2. Temos o 4, né? Temos o 5, ó. Certo? Temos o 10. E temos, qual mais? Temos o 20. Tá certo? Então, nós temos esse conjunto aqui que é a intersecção, ou seja, aquilo que é comum. Nós temos divisores que são de 80 e que também são de 100. Tá certo? Então, desses 6 números aqui, qual é o maior deles? É o 20. Então, o maior deles é o 20, ou seja, esse 20 aqui é o máximo divisor comum entre 80 e 100, beleza? Então, nós fizemos esse primeiro método encontrando os divisores de cada número. Então, nós utilizamos aquele que nós já fizemos, os divisores de 80, os divisores de 100, e encontramos aqueles que são comuns. E o maior deles é o máximo divisor comum, beleza? Vamos continuar. Bom, agora nós iremos utilizar esse método que é através do algoritmo de Euclides. É um método muito antigo, tá, pessoal? Bem antigo, que consiste em divisões. Então nós iremos fazer entre os números, nós vamos calcular aqui, ó, o máximo divisor comum entre 80 e 100. Certo? Vamos colocar aqui o igual, né, para quando nós encontrarmos. Então, como é que a gente faz? Nós vamos pegar o maior deles e colocaremos aqui, ó, 100. E o menor aqui do lado direito, tá certo? Ele é feito assim nessa malhazinha, tá? Então, primeira coisa, nós vamos dividir em 100 quantos 80 eu posso ter. Se nós colocarmos 2, passa, né? Então, é 1. Nós colocamos aqui em cima, ó, 1. 1 vezes 80, 1 vezes 80 dá 80. Para 20, faltam quantos? Para 100, faltam 20. Tá certo? Então, repetindo. Em 100 eu tenho quantos 80? 1. 1 vezes 80, 80. Para 100, 20. Esse 20 eu vou colocar aqui do lado. 20. Agora nós vamos trabalhar com esses dois. Em 80 eu tenho quantos 20? 4. Colocamos aqui em cima. Então 80 dividido por 20, 4. 4 vezes 20, 80. Para 80, nada. Então quando der o resto zero, o último número que ficar, no caso é esse aqui, né? Esse aqui. Esse 20 é o máximo divisor comum, tá certo? Que é exatamente o número que nós encontramos anteriormente, beleza? Então volta ao vídeo, veja como foi a explicação e tenta fazer com outros números também, tá, gente? Só lembrando uma coisa, uma observação aqui. Uma observação para vocês. Esse método, esse algoritmo de Euclides, ele serve apenas para 2 números, tá certo? Somente para 2 números, beleza?
Vamos lá. Bom, e para finalizar, nós iremos fazer agora calcular o máximo divisor comum entre dois números pela decomposição em fatores primos. Aí, do que é que nós iremos precisar? Nós iremos precisar dos fatores dos números que nós já calculamos, ou seja, do 80 e do 100. Então, como será? Vamos pegar aqui, tá? Do 80, você volta lá o vídeo que nós já temos aqui. Vocês podem fazer também, se quiserem, a decomposição novamente. Mas nós temos que 80 é igual a 2 elevado a 4 vezes o 5, tá? E do 100, nós calculamos que é 2 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao quadrado. Agora preste atenção aqui. O que é que nós iremos observar aqui? Nós temos fatores, né? Esqueçam os expoentes, tá, gente? Nós temos o 2 aqui que aparece, e temos o 5 aqui aparece também o 2 aqui, ó. O 5 também aqui. Nós iremos pegar aqueles que têm o menor expoente. Então, nós temos aqui 2 elevado a 4 e temos 2 elevado a 2. Então, nós iremos pegar esse aqui que tem o menor expoente. Então, colocamos aqui embaixo, ó, 2 elevado ao quadrado vezes. Veja que nós temos o fator 5 que aparece aqui e temos o 5 que também aparece aqui. Nós iremos pegar aquele que tem o menor expoente. Então, quem é menor? 2 ou 1? Então, pegaremos somente o 5, que na verdade é 5 elevado a 1, tá? E agora é só responder. 2 elevado ao quadrado, 4, vezes o 5, e nós encontramos 4 vezes 5, 20. Ou seja, o máximo divisor comum entre o 80 e o 100, colocamos até aqui embaixo, tá? Vamos colocar aqui, ó, máximo divisor comum entre o 80 e o 100 é 20. Tá certo, pessoal? Então veja aí o terceiro método que nós podemos utilizar para calcular o máximo divisor comum entre dois números. Lembrando que esse método aqui pela decomposição em fatores primos, ele pode ser usado com mais de dois números, 3, 4, 5, quantos você quiser, certo? Ele é um método muito prático e ajuda bastante, né? Principalmente quando nós trabalharmos com números grandes, tá certo? Então, lembrando mais uma vez, inscreva-se no canal, tá certo? Nós teremos outras aulas. Nas próximas aulas nós faremos alguns exercícios a respeito desse assunto. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo, ative o sininho de notificações, compartilhe o vídeo e faça seus comentários, beleza? Então até a próxima aula, quando nós faremos vários exercícios com relação aos múltiplos divisores, mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, beleza? Até a próxima aula, pessoal. Abraço.